Muito bem. Já está a gravar então. Sim, senhora. Pronto, esta é então a lição que nós temos aqui no sábado, fala-nos aqui deste versículo. Vamos passar aqui à lição de domingo, que começa então com esta primeira passagem, que é extraordinária, esta questão de chegar ao Monte Sião. O que é que os irmãos entendem aqui por Monte Sião? O que é este Monte Sião? Vamos lá, vamos ler se calhar primeiro Hebreus 12. Nova Jerusalém. Sim. A minha irmã Lúcia diz que é a Nova Jerusalém. Sim, é a congregação, podemos falar nisso, é o monte da congregação, não é? Na Nova Jerusalém, mas também poderá haver um Monte Sião aqui nesta terra já, não é? Mas também será lá esse monte da congregação, não é? Vamos ver aqui o que é que o versículo nos diz sobre a congregação dos justos, onde realmente nos juntamos para uma celebração. Vamos lá, Hebreus 12, 22 a 24. Quem é que quer ler? Mas chegastes ao Monte Sião e à cidade de Deus, do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Mais? Sim, até ao 24. E o Jesus mediador de uma nova aliança e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o Abel. Muito bem. Então aqui o apóstolo Paulo está-nos a dizer que nós chegámos ao Monte Sião. É claro que esta chegada ainda não é a chegada física, não é isso? Portanto, ainda não estamos lá fisicamente. Estamos lá pela fé e pertencemos, portanto, a esta congregação do Monte Sião pela fé. E desde já nos alegramos e celebramos nisso, porque é isto que é a fé, não é? É nós estarmos a receber as coisas que não são, como se já fossem, não é? É como se elas fossem, elas ainda não são, mas é como se já fossem. É isso realmente que é a fé. E depois fala-nos então de que, como é que é composta esta congregação, esta solene Assembleia do Monte Sião, não é? São milhares de anjos, é a Igreja dos Primogênitos, aqueles que estão inscritos no céu, no livro da vida. Está lá Deus também, Deus Pai, o juiz de todos, os espíritos dos justos aperfeiçoados, não é? Nós todos também. Jesus está lá, não poderia faltar, sendo ele na qualidade do mediador de uma nova aliança. E é este sangue da aspersão, este sangue que é aspergido por nós, não é? E que fala melhor do que o sangue de Abel, não é? Porque o sangue de Abel não teve o poder de fazer isto que o sangue de Jesus, aspergido por nós, faz, não é? Purificando. Muito bem, chegamos então a este Monte Sião. E então aqui na lição diz que estamos a participar de uma grande festa, não é? É este que é o motivo de regozijo e de alegria. Há uma festa no céu, nós estamos lá já pela fé, não é? Nesta cidade do Deus vivo, e chegamos como sendo a parte da igreja dos primogênitos registados no céu. É isso que aqui nos diz, não é? Onde o professo povo de Deus está listado. Existe lá uma lista, meus queridos irmãos. Já pensaram bem nisso? O nosso nome inscrito nesse livro da vida, não é? E podermos desde já termos esta segurança, esta certeza, esta confiança de que efetivamente ali estamos, não é? Mas há aqui uma celebração, não é? O que é que esta celebração, esta congregação em Sião está a celebrar? A lição nos diz. Vejamos aqui no terceiro parágrafo. A reunião festiva celebra a inauguração do governo real de Jesus, do seu ministério sacerdotal e a inauguração do novo concerto. Em Hebreus, o Monte Sião é o lugar onde todos estes eventos têm lugar. 3 dos salmos mencionados em Hebreus, 1, 5 e 14, descrevem a entronização do Filho e tem o Monte Sião como sendo o lugar onde isto aconteceu, não é? Portanto, é o que nós vemos aqui nesta celebração, não é? Estamos a celebrar o início do governo de Jesus, não é? Onde ele efetivamente... É a festa dos tabernáculos, não é, meu Rogério?
Sim, a festa dos tabernáculos era a celebração da provisão que Deus fez ao seu povo no deserto, não é? Quando eles habitavam em tendas, e então eles construíam essas tendas ali à volta do templo, relembrando o tempo em que eles foram peregrinos no deserto, não é? Essa era a festa dos tabernáculos. Esta aqui é já uma celebração da vitória de Jesus, não é? Jesus inaugura o seu governo real, portanto, Jesus começa a governar efetivamente, não é? Portanto, é ainda um pouco mais à frente nesta celebração. Portanto, o Monte Sião, diz-nos aqui, foi o lugar onde o Filho foi nomeado sacerdote para sempre. Portanto, é o nosso sacerdote. Muito bem, sim senhora. Depois aqui no final da lição de domingo faz-nos aqui uma pergunta. De que formas práticas podemos celebrar a realidade de Jesus, do seu ministério sacerdotal e do novo concerto na nossa vida de adoração? Ou seja, esta é uma celebração que nós, pela fé, fazemos já, não é? Aqui pergunta de que formas práticas é que nós o podemos fazer. A lição mais à frente também vai falar sobre isso. Mas de que formas práticas aqui é que nós podemos celebrar? De que coisas é que Deus se agrada? Celebramos com Deus como? É? Cada sábado guardar o seu dia e Bem, guardar os seus mandamentos. muito bem, sim, sim. E mais? Ir à igreja, estar em comunhão uns com os outros. De que outras formas é que nós podemos adorar a Deus? Sem ser na igreja? É oração. A oração também, muito bem, irmã Lourença, sim. Mais formas de adoração. Por exemplo, quando nós atendemos a um necessitado. Sim. É ou não é? Amar o próximo. E quando nós levamos uma palavra de conforto àquele que está só e que precisa. Quando dá graças a Deus por aquilo que nós fazemos. Vejam alguém que se sinta tão grato. Porque o bom nestas coisas, a verdadeira adoração está quando as pessoas se voltam para Deus e agradecem a Deus, estão gratas a Deus por alguma coisa que Deus fez por intermédio de nós. Portanto, a questão da verdadeira adoração não é as pessoas sentirem-se gratas a nós mesmos. E quando isso acontece, nós temos que reencaminhar esse agradecimento e essa gratidão, esse louvor para Deus. Porque nós não somos efetivamente dignos desse louvor. Nós fazemos aquilo que pela graça Deus nos dá para fazer. Mas uma das formas práticas de adorar a Deus é levar o amor de Deus às pessoas. Estão-me a ouvir bem? Sim. Então, Sim. portanto, a que eu propunha é uma forma que nós temos de adorar a Deus é levar as pessoas para a nossa prática a darem glória a Deus e graças a Deus por aquilo que Deus faz por intermédio de nós. Eu vejo aí uma das formas de nós, uma forma prática, não é? Prática, quando nós, é verdade a oração, quando estamos na casa do Senhor louvando e adorando, enfim, todas essas coisas são importantes, muito importantes. Aqui fala-nos de outras formas de adoração, formas práticas. Muito bem. Alguém mais tem alguma ideia também de que forma prática nós podemos adorar a Deus? Fazendo aqui já esta celebração de quem chega ao Monte Sião, de quem chegou à festa, ao Monte da Festa, ao Monte da Celebração, não é? No fundo, irmão Rogério, se nós vivermos descansados em Cristo, eu penso que já é, com o repouso que Ele prometeu, eu penso que isso já é um louvor que lhe estamos a dar. Isso, é isso mesmo, irmã Carla. Ou seja, se nós seguimos a Deus, agora vamos ver o inverso disso que a irmã disse, se nós seguimos a Deus e as pessoas olham para nós e veem-nos sempre inquietos e ansiosos e tristes e cabisbaixos, não é? As pessoas dizem, então, mas afinal aquelas pessoas têm promessas tão maravilhosas, creem nessas promessas e estão sempre... Não quer dizer que nós não possamos ter um momento ou outro, não é? Mas de forma... Vamos lá ver, a maior parte da nossa vida tem que ser uma vida de paz, de segurança, de confiança, de alegria, de bem-estar. E dessa forma estamos a louvar e a adorar a Deus. Não é? Muito bem, obrigado, irmã Carla, também por essa ideia, também. Na nossa paz, na nossa tranquilidade, também adoramos a Deus. Muito bem. Sim, senhora.
As boas-vindas também aos irmãos Xénios. Sim, sim, irmão Xénios. Posso fazer um comentário? Boa tarde a todos. Cheguei um pouco tarde. A lição aqui, a lição de domingo, não é? Fala que chegaram ao Monte Sião. E a descrição que Paulo coloca aqui, ele cita os mesmos versículos praticamente daquilo que aconteceu no Monte Sião. E Paulo, ele cita, por exemplo, aqui no versículos 18, não é? Ele chama a atenção, diz assim, não tente chegar ao monte papável e ardente e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta e ao som de palavras, tais que quantos ouviram rogaram que não lhes falasse mais. Isso foi o que aconteceu com o povo de Israel. Mas aqui, por exemplo, no verso 26, Paulo aqui descreve algo muito interessante. Verso 25, a partir do verso 25, Paulo diz assim, vede que não rejeiteis ao que fala, se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nós desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Isso é uma advertência, não é? Depois, versos 26 diz, então, a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu, dizendo, ainda outra vez, abalarei não só a terra, mas também o céu. Eu gosto muito desses versículos aqui, porque assim como a voz de Deus, não é, abalou a terra quando foi dado ao povo de Israel a tábua dos 10 mandamentos, e juntamente com essa celebração, a Bíblia, juntamente com essa celebração, aqui no livro Êxodo não, livro de Deuteronômio, capítulo 33, não é? Deuteronômio, capítulo 33, quando Cristo desceu dos céus, juntamente com o Pai, não é? Estava naquela nuvem escura, Pai e Filho, não é? Juntamente com eles também desceu uma multidão de anjos, como Paulo descreve, não é? Paulo descreve, por exemplo, aqui no número de Deuteronômio, capítulo, deixa eu só abrir aqui, Deuteronômio, capítulo 33, onde ele descreve o que aconteceu quando Cristo diz assim, versículo, capítulo 33 diz, esta é a bênção com que Moisés, o homem de Deus, antes de morrer, abençoou os filhos de Israel. Disse ele, o Senhor veio de Sinai, ele aborreceu de Er, resplandeceu desde o monte Pará, veio das miríades dos santos, à sua direita havia para eles fogo da lei. Também veio uma multidão de anjos, juntamente com Cristo e o Pai, não é? Para essa outra vez ele abalará a terra, não só a terra, mas também o céu. Quando nós estamos a estudar o livro do Apocalipse, vimos que à medida em que Deus avança, à medida que ele fala, assim como ele falou aqui no livro de Êxodo, não é? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 2, principalmente na obra de criação, que ele falava, aparecia sol, falava, aparecia água, falava, aparecia os animais, e por aí fora, aqui na volta de Cristo, e quando ele fala, todos os astros, todos os corpos celestes movem do seu lugar. Não só como movem, mas também ele abala. A voz de Deus abala a terra, também o céu. A voz de Deus é um comando, não é? E nós também devemos ouvir essa voz de Deus. E essa voz de Deus mesmo que Adão e Eva ouviram quando aproximava do Jardim do Éden, não é? Que o Senhor aproximava do Jardim do Éden e falava com eles e eles fugiram, não é? E aqui é uma chamada de atenção que nós não devemos também fugir quando ouvimos a voz de Deus. Muito bem. O irmão Oxénios avançou-se já aqui um bocadinho na lição, mas efetivamente o tema é mesmo à volta aí disso, não é? Aqui na lição de segunda-feira, vamos ver aqui um outro aspecto desta celebração, não é? Que é o que nos diz em Hebreus 12, 23. Como é que vamos então relembrar aqui este versículo? Alguém queira ler? Universal. Eu posso ler. A Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos inscritos
nos céus, tende chegados a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Muito bem. Então é assim, nós estamos aqui numa celebração no Monte Sião e diz-nos que nós chegamos ao juiz, não é? Parece que temos aqui, estamos perante um julgamento. Deixem-me perguntar-vos, irmãos, parece-vos assim, à primeira vista, enfim, o motivo de celebração, o estarmos a ser julgados? Como é que os irmãos entendem isto? Digam-me lá, como é que é este julgamento? No meio desta celebração, diz-nos que chegamos a Deus, ao juiz, não é? Fala-nos aqui de um julgamento. Eu acho que nós devemos estar tranquilos, porque nós temos quem nos vai julgar é quem nos salvou, ou quem deu a sua vida por nós. Logo, nós temos que estar tranquilos, porque sabemos que estamos bem defendidos. Muito bem. Ou seja, a lição diz-nos claramente, é isso mesmo, irmã Carla, a lição diz-nos que este julgamento são boas novas para nós. Porquê? Porque nós estamos constantemente a ser acusados, não é? Por quem? Quem é que é o acusador? Não é? Satanás, não é? O acusador. Portanto, ele constantemente nos acusa perante Deus. E então, havendo todas estas acusações, elas estão pendentes, não é? Estão pendentes estas acusações. Mas chega um momento em que Deus diz, bom, então vamos lá julgar estas acusações. E então está lá Jesus também, que também é juiz e é advogado, para nos defender destas acusações, para nos justificar. E então é motivo de celebração e de alegria. Porquê? Porque estas acusações com que temos sido acusados vão ser, portanto, completamente infundadas, porque temos alguém que já pagou o preço, que é Jesus, por nós, e nós vamos sair justificados. Por isto, pela fé, estes julgamentos são boas novas para nós. É o próprio Deus, não é? Que está julgando para nos retirar o peso dessas acusações que estão sobre nós. É motivo de celebração, é motivo de alegria, porque finalmente somos ilibados, somos inocentados das acusações que nos são dirigidas. Não por nós mesmos, como sabemos, não é porque tínhamos feito boas obras, podemos sim ter feito, mas eram absolutamente insuficientes para nos levarem à absolvição. Mas porque realmente Jesus é esse juiz. É esse juiz e é também ao mesmo tempo o nosso advogado que nos justifica. Não é? Portanto, é uma boa notícia quando nós vemos. A lição fala-nos aqui também em Apocalipse, a mensagem dos três anjos, Apocalipse 14, 6 e 7, cá mesmo no final. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, e dizendo com grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, lá está o julgamento, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Ou seja, no fundo é aquilo que é a mensagem dos três anjos, o tal juízo investigativo, este juízo que vem realmente ajudar, vem verificar se aqueles que efetivamente aceitaram Jesus, se submeteram a ele por completo e se estão a viver realmente com ele. Portanto, aqueles que têm a fé em Jesus não têm motivos para ter receio deste julgamento, é um motivo de alegria. Não é isso? Muito bem, queria ouvir mais alguns irmãos. Há aqui alguém que tenha medo deste julgamento? A senhora White nos comentários diz assim, a coluna do fogo que fala de terrores e indignação para os transgressores da lei de Deus é um sinal de luz, misericórdia e libertação para os que guardam os seus mandamentos. O braço forte que aniquila o rebelde será forte para libertar os fiéis. Muito bem. É ótimo, é ótimo. Faz-me lembrar também aquela ilustração que as pessoas às vezes dão, o mesmo sol que derrete a manteiga seca o barro. Portanto, somos nós é que vamos decidir qual será o efeito que este juízo e que, portanto, este julgamento vai ter sobre cada um de nós. Ele pode ser bom ou pode ser mau, de acordo com a nossa postura, com a nossa atitude, com a nossa fé, de acordo com aquilo que nós aceitamos, de acordo com aquilo que nós vivemos, não é? Mas se aqui estamos, portanto, louvando a Deus e estudando sobre ele, é porque efetivamente o aceitamos e queremos nele. Portanto, este julgamento é motivo de alegria para nós. Não há que temer em nada este julgamento, não é?
Naturalmente haverá que temer este julgamento para aqueles que não aceitaram Jesus, que não têm um advogado para os defender, não têm alguém que tenha pago o seu preço, o preço dos seus pecados. Okay? Irmão Rogério, na lição de sábado, nos comentários, também diz assim: aqueles que estudam a Bíblia aconselham-se com Deus e confiam em Cristo. Isso. Serão habilitados, aqueles que estudam a Bíblia aconselham-se com Deus e confiam em Cristo, serão habilitados a agir sensatamente em todas as ocasiões e circunstâncias. Ou seja, nós temos na Bíblia um auxílio precioso para a nossa vida, ou seja, para todas as circunstâncias. Isso. Mas temos que estudá-la. Isso. É estudá-la, confiar nela, crer naquilo que ela diz e deixarmos transformar, não é? Deixarmos transformar, deixarmos limpar e purificar, que é esse o grande objetivo de Deus. Muito bem. Então, este juiz é um juiz que intercede a nosso favor para nos justificar, para nos absolver das acusações. Portanto, é um motivo de alegria para cada um de nós. Olha, a irmã Fernanda vem a chegar agora, graças a Deus. Esperemos Ela foi ao hospital tirar o aparelho Ah, e agora é por isso é que entrou só agora. ok, muito bem, muito bem. Irmã Fernanda Reis, bem-vinda, espero que esteja tudo bem consigo. Um abraço. Lição de terça-feira, abalar os céus e a terra. Muito bem. Vejam, há aqui um abalar dos céus e da terra. Mais uma vez estamos numa celebração, não esqueçamos. Estamos numa festa, numa celebração. E fala-nos aqui de um abalo dos céus e da terra. Há pouco o irmão Oxénios falou de que o povo, efetivamente, perante ali o Monte Sião, o monte, não era o Monte Sião, foi o Monte Sinai. sim. Irmã Fernanda, bem-vinda. Obrigada. Eu cheguei agora do hospital, agora mesmo. A irmã Carla lembrou-nos disso. Correu tudo bem? Foi só entregar o aparelho que eu tinha colocado ontem para monitorizar a pressão arterial. Muito bem, muito bem. Graças a Deus. Bem-vinda, irmã. Espero que esteja bem comigo. Obrigada. Um abraço, irmã, também para si. Tudo a correr bem. Eu ia fazer um comentário da lição de segunda-feira e perdi-me aqui na leitura enquanto o irmão avançou. Não sei se ainda atende. Sim, vamos lá, irmão. Irmão, faça então esse comentário na lição de segunda-feira. Estávamos então a falar do julgamento, não é? Sim, estamos a falar de julgamento. Esse julgamento que é concedido aos filhos de Deus que após durante os 1000 anos, não é? Durante os 1000 anos estarão com Cristo e diz que eles reinarão com Cristo. Eles vão julgar, não é? Na realidade, vai julgar o mundo todo e os anjos e vão desaparecer. Se calhar a internet, não é? Ele deve estar cá. E vão... Estou aqui, irmão. Peço desculpa. Ok. E Só vão para beber um pouco de determinar, água. não é? Ok. Eles vão determinar, não é? O grau de penalidade para cada um daqueles que não forem salvos. Os filhos de Deus terão esse privilégio de participar desse julgamento do mundo. E de fato, é um enorme privilégio, porque para além de eles serem feitos sacerdotes, nós sabemos que antigamente os sumos sacerdotes, não é? Eles eram juízes, não é? Eram eles que julgavam o povo. Então, o governo que Deus instituiu aqui na Terra, na altura, quando Deus instituiu o santuário, os sumos sacerdotes, eles de facto tinham parte no julgamento. Então, eles definiam, não é? Alguns casos ali e outros eles iriam consultar a próprio Deus. E aqueles que serão salvos também farão parte desse julgamento, irão julgar juntamente com Cristo. Por que eles vão julgar? Porque eles fazem parte da linhagem sacerdotal juntamente com Cristo. Então, realmente, irmãos, é um privilégio, de facto, fazer parte dessa linhagem sacerdotal e fazer parte desse julgamento. É um julgamento em que o mundo todo irá ver e observar, em que os filhos de Deus irão julgar o mundo e Satanás pelas coisas que ele tem feito, pelos conflitos, pelos crimes que ele tem cometido aqui neste mundo. E Deus dá aos seus filhos, não é?
e determinar o grau e a penalidade que cada um comete. Irmão White tem um texto de difícil compreensão no livro Grande Conflito. Até é difícil citar esse texto, principalmente quando nós não temos pessoas não adventistas. Ela diz que enquanto uma partícula não é do corpo não for destruída, a dor continua a ser mesma como se a pessoa tivesse a viver, como se a pessoa estivesse inteira. É um texto de difícil compreensão. É um mistério, mas é um privilégio, de fato, fazer parte desse julgamento aqui, mencionado. Obrigado, irmão Oxénios, também por esse aspecto do julgamento. Efetivamente, nós vamos julgar também até os próprios anjos, naturalmente os anjos caídos, não é? Não só os homens, mas também os anjos caídos. Muito bem. Então, aqui na lição de terça-feira, fala-nos aqui de um abalo, não é? Um abalo da terra. No Velho Testamento, a lição fala-nos aqui de um significado que tinha este abalar a terra. Portanto, os irmãos, quando Deus se apresentava perante o seu povo e os inimigos, abalando a terra, o que é que isto significava? Deus estava? Sim, irmã Carla? É o poder de Deus a falar, não é? Eles tinham medo, mas era porque tinham pouca fé. No fundo, era a manifestação da soberania, da majestade de Deus, do poder de Deus. No fundo, Deus vinha para salvar o seu povo dos inimigos. E então Deus fazia uma demonstração, não é? Do seu poder, da sua soberania, da sua majestade. E, efetivamente, aquilo não era para colocar medo ao seu povo. A ideia era que os inimigos de Deus o temessem e soubessem realmente que estava ali o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso. Então Deus abalava a terra e os céus e tudo abalava para que vissem que estava ali a presença do soberano do universo, não é? Sim, irmã Carla, está sem som, não estamos a ouvi-la. Não falava só com a minha irmã Rogério. Sim. E então é neste sentido, não é? De que efetivamente, e temos aqui alguns exemplos, vamos ver aqui alguns exemplos no Novo Testamento, em que Deus manifesta-se então aqui desta forma, não é? Vamos ver aqui Ageu, capítulo 2, versículos 6 a 9. Diz assim, Ageu, capítulo 2, versículos 6 a 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, Jesus, naturalmente. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, vemos aqui Deus fazendo tremer os céus e a terra para manifestar a sua presença, não é? A sua santidade, a sua soberania. Vamos ver aqui um pouco mais à frente também, no versículo 20 a 22 de Ageu. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo, fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo, farei tremer os céus e a terra, e derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações. Estão a ver, meus queridos irmãos, para que é que era esta manifestação do poder de Deus? Para derribar o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações e destruirei o carro e os que nele se assentam e os cavalos e os que andam neles montados, neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Portanto, vemos aqui este abalo da terra como sendo uma forma de Deus se manifestar contra os inimigos do seu povo, não é? E finalmente, também vemos aquela promessa que é feita a Jesus. Deixem ver se eu encontro aqui o versículo. É 1 Coríntios capítulo 15, versículos 23 a 25, não é? E diz assim, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando tiver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés.
Portanto, vemos aqui claramente como esta manifestação de Deus é uma manifestação contra os inimigos de Jesus, os inimigos do povo de Deus, não é? Portanto, é neste aspecto que o Senhor aqui nesta celebração do Monte Sião fala no abalo dos céus e da terra. Uma vez ainda abalarei os céus e a terra. Será então a destruição final, é aqui que se está a referir, a destruição final dos inimigos de Deus e do seu povo. É por isso que está incluída também na celebração. Mas, mais uma vez, não é motivo de temor para nenhum daqueles que efetivamente estão ao lado de Deus, não é? Muito bem. Vamos lá, meus queridos irmãos. Mais comentários. A voz de Deus realmente é algo impressionante. E a Bíblia mostra-nos claramente, por exemplo, aqui em 2 de Samuel, capítulo 22, versos 14, diz assim: o Senhor trovejou desde os céus e o Altíssimo fez soar a sua voz. A voz de Deus é como se fosse um trovão. É engraçado. E é engraçado que ao comando, quando Deus fala, não é, a natureza toda obedece. E nós encontramos um exemplo claro disto quando Cristo estava no barco com os discípulos. No meio daquela tempestade, irmão Aitala comenta que era assim, os discípulos estavam habituados à tempestade. Eles eram homens de mar, eram homens que viviam no mar constantemente. E a maneira que a Bíblia descreve aquela tempestade dá-nos a entender que era algo incomum, claro. Nós sabemos quem estava por detrás. E enquanto eles lutavam com aquelas ondas enormes, quando eles sentiram já que iriam perecer, eles chamam para Cristo: não é, Senhor, acuda-nos caso senão perecemos todos. Cristo levanta e diz às ondas: acalma-te. E de repente, aquela calma total na água, aquela calma, aquela voz de comando consegue parar a água. Isto é impressionante, porque por mais que seja tempestade à nossa volta, a voz e o comando de Deus pode fazer com que todas essas tempestades fiquem calmas. A natureza toda obedece. E nós devemos confiar plenamente que, mesmo que os céus e a terra se abalem, aquele que disse que vai fazer com que seus filhos fiquem em pé, ele vai cumprir essa promessa. Amém. Obrigado, irmão Oxénios, é isso mesmo. Deus fala desta forma, vai impor o seu respeito, não é? Tem que impor respeito para aqueles que efetivamente não o querem respeitar. Mas vejam aqui, Hebreus, está aqui na nossa lição, Hebreus 12, 26 e 27. É bem clara aqui a razão porque Deus faz então abalar os céus e a terra. Hebreus 12, 26 e 27. Alguém quer ler? A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Ok. Será que conseguimos perceber bem então aqui o sentido do texto? Ainda uma vez, ou seja, esta parece que será a última vez em que Deus terá que intervir desta forma. Uma última vez eu tenho que o fazer. E o que vai tremer não é só a terra, mas também o céu. E ainda esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, ou seja, há coisas que se podem mexer, são as coisas que não estão firmadas em Deus. Aqueles que estão firmados em Deus são os tais imóveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Ou seja, Deus vai abalar os céus e a terra para que aqueles que não estão firmados nele sejam definitivamente desarraigados e, finalmente, aqueles que estão arraigados em Deus, esses que estão inabaláveis, que receberam o reino inabalável, finalmente fiquem libertos da presença e, enfim, de todo o mal que os outros lhes têm causado. Okay? Por isso nos vemos aqui, este abalar os céus e a terra é feito em favor do povo de Deus e é motivo de alegria e de regozijo para o povo de Deus. Não é?
Portanto, já vimos aqui um julgamento, um abalar o céu e a terra, tudo isto são motivos de alegria. Muito bom. Mais algum comentário para esta lição de terça-feira, abalar os céus e a terra? Muito bem. Vamos passar à lição de quarta-feira. Fala-nos então aqui deste reino inabalável, não é? Portanto, já vimos na lição anterior que este abalar o céu e a terra significa que vai destruir as nações inimigas. No entanto, há algumas coisas que não serão destruídas e que não podem ser abaladas, não é? Vamos ver aqui alguns versículos que nos mostram quais são as coisas que não podem ser abaladas e porque é que elas não podem ser abaladas. Há aqui um motivo, há aqui uma razão. Vamos ver, Salmo 15:5. Diz assim, não sei se alguém tiver aí, também pode ler. Alguém quer ler? Fala aqui de uma conduta correta. Salmo 15. 15? 15. Sim. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Não, Quem não. morará? Não é esse, não. É o Salmo 15, versículo 5. 5, pois. Então, sim. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Ok. O que é que nós vemos aqui? Uma conduta correta. Uma conduta íntegra e honesta, que agrada a Deus. Então, os que fazem isto nunca serão abalados. Começamos então a ver quais são as coisas que não são abaladas. Vemos aqueles que se conduzem corretamente, de acordo com os princípios, com os valores de Deus. Ok? Mais à frente também nos fala o que é que não pode ser abalado. No Salmo 16, versículo 8, só um pouco mais à frente. Salmo 16, algo mais que não pode ser abalado. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Aqueles que colocam Deus diante de si, que estão sempre na presença de Deus, não é? Que colocam Deus à sua mão direita. A mão direita é a mão que representa o favor. Aqueles que estão constantemente dependentes do favor de Deus. Esses não vacilarão. Estão sempre na presença de Deus, significando então que estão submissos a Deus, não é? Que são fiéis e obedientes a Deus, estão na presença de Deus. É a única forma que há de estar na presença de Deus, é estar em submissão, em adoração, em louvor, estar em obediência. Então, esses nunca vacilarão. Portanto, estamos a ver aqui as coisas que não podem ser abaladas. Vamos ver mais à frente, Salmo 21:7. Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. Portanto, aquele que confia, aquele rei que confia no Senhor, não é? Que firma nele a sua confiança, não vacilará. Mais, Salmo 112:6. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Portanto, o justo, aquele que é justo e que é justificado por Deus, não é? Que busca a justificação de Deus, esse não será abalado. E, finalmente, Hebreus 12:27. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Ou seja, as coisas móveis, as que não estão firmes, são aquelas que não estão ligadas a Deus, que não se entregam a Deus, que não buscam a Deus. Os que buscam o Senhor, os que têm uma conduta correta, de acordo com os princípios do Senhor, daquilo que agrada ao Senhor, esses não serão abalados. Portanto, é aqui... Rogério, isso é tão mais importante quando nós conseguimos ler, por exemplo, aqui no Espírito de Profecia, a senhora White que diz que o seguidor de Cristo enfrentará interpretações espiritualistas das Escrituras, mas não as deve aceitar. Mas como é que nós não as devemos aceitar? Porque temos que conhecer verdadeiramente a Bíblia. Daí a importância do estudo da lição, aqui das lições que nós fazemos aqui ao sábado à tarde, que aprofundamos mais, e não só isto, de tudo aquilo que nós podemos estudar da Bíblia, é importante para que não possamos ser enganados, ou para que Satanás não nos consiga enganar.
Mas é preciso conhecermos as verdades. É verdade, irmã. Para nós não sermos enganados, temos que as conhecer. Mas um elemento ainda aí muito importante também é a presença do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus nesse estudo que a irmã está a falar muito bem, que nos vai iluminar, dar a sabedoria, o entendimento, não é? Para que então esse estudo que nós estamos a fazer fique gravado e haja um entendimento correto, não é? E então aí não podemos ser abalados. É o Espírito Santo de Deus que nos vai abrindo as Escrituras, nós vamos estudando. Portanto, tudo isto é uma conjugação de forças, a palavra e o Espírito Santo de Deus ligados para nós não sermos enganados. E lá está. E ao mesmo tempo que nos está a transformar para adotarmos as condutas que o irmão esteve a ler nos Salmos. Isso, muito bem. Exatamente. É como diz, pela contemplação somos transformados. Ao contemplarmos as Escrituras, vamos sendo transformados à imagem daquilo que nós estamos a contemplar, não é? Portanto, quanto mais tempo nós estivermos expostos às Escrituras, e por isso não devemos estar a contar os minutos quando estamos a tratar das coisas de Deus, quando estamos a estudar as coisas de Deus, porque Deus não é dado por medida e nós também não devemos querer receber por medida e não devemos andar com medidas. Pronto, é verdade que para tudo tem que haver limites, enfim, mas não andemos a contar os minutos, especialmente nestas questões de estudar as Sagradas Escrituras, não é? Quando nós verdadeiramente estamos mergulhados no estudo das Escrituras, meus queridos irmãos, o tempo voa. O tempo voa. Nós, sem darmos por isso, passamos ali 1 hora, 2 horas, 3 horas e voou o tempo. Voou o tempo. Se não houver às vezes alguém que nos venha, aquilo vai voando, o tempo vai voando. E é assim que tem que ser, não é? Não temos que ter um cronómetro ao nosso lado, dizer que temos 5 minutos para isto e mais 5 minutos para aquilo. Enfim, que Deus nos ajude. Irmão Rogério, Sim. Quando Jesus disse que viria outro Consolador que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, é precisamente isso. Nós podemos ler a Bíblia, podemos estudá-la, se não tivermos a presença do Espírito Santo, nós ficamos na mesma. E é por isso que há tantas religiões, é por isso que há uma infinidade de religiões cristãs que têm a Bíblia, mas não seguem tudo o que está lá. Porquê? Porque não têm a presença do Espírito Santo para os convencer do pecado, da justiça e do juízo, porque é só com a presença dele é que nós podemos chegar a essa compreensão. Ele é que nos vai convencer do pecado, porque a palavra de Deus mostra o pecado, é onde está a lei de Deus que nos mostra o pecado, não é? Mostra a situação em que nós nos encontramos de pecadores, mostra a justiça de Cristo, toda a palavra de Deus, do princípio ao fim, fala na justiça de Cristo e que é só através dela que nós poderemos ser salvos, porque a salvação é de graça, é um dom de Deus, não há nada que possamos fazer para conseguirmos a salvação. Se alguém pensa que pode fazer alguma coisa, está enganado, é um presente que Deus nos oferece. É claro que há uma diferença entre a vida de quem não recebe a salvação e de quem já recebeu. A diferença está na forma de viver, mas isso é o resultado da salvação, essas obras, é diferente. E é o juízo. Há muitas religiões que seguem a Bíblia, mas não acreditam no juízo, não creem nisso. Porquê? Porque não está lá o Espírito Santo para os convencer disso. E a palavra de Deus fala-nos no juízo. É uma das coisas que fazem parte da nossa mensagem de presente. É o juízo que começou em 1844. No entanto, há uma infinidade de religiões que não acreditam nisso. Tudo porque não está lá a presença do Espírito Santo. Portanto, nós, antes de começarmos a ler ou a estudar a palavra de Deus, devemos criar o hábito de pedir a Deus que nos dê o seu Santo Espírito na medida em que nós precisamos para podermos compreender qual é a vontade dele a respeito de cada um de nós. E só assim é que nós poderemos realmente convencer-nos de que somos pecadores, que nada podemos fazer por nós próprios, mas que é só através da justiça de Cristo que nos pode cobrir, que um dia poderemos ser salvos. E essa salvação é-nos dada pela graça de Deus, pela sua misericórdia. E também cremos no juízo,
porque é nesse juízo que Jesus vai verificar aqueles que realmente escolhem ser fiéis a Ele, andar nos seus caminhos, e aqueles que não se interessam. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para nos convencer disso. Irmã Fernanda, essas igrejas cristãs que se dizem serem cristãs, elas cristãs não têm nada, só têm o nome, não têm nada, porque não têm o Espírito Santo com elas, não trabalham em nome de Cristo, por isso elas não têm nada de cristãs. É o nome só. Muito bem. Posso fazer um comentário já agora? Embora nessas igrejas não tenham a mesma luz que nós temos, O banho de Deus. Deus ouve as orações dessas pessoas, porque elas ainda estão na escuridão, elas oram e pedem a Deus, não, assim, como a instituição, é claro que elas não têm a mesma luz que nós, mas cada membro individual, ela tem seu nível espiritual. Por que eu digo isso? Na igreja de Laodiceia, nas 7 igrejas, nas 7 cartas do livro da Apocalipse, descreve as condições das igrejas. Elas também representam as condições ao nível espiritual de cada membro. Há membro, por exemplo, que está na condição espiritual, na situação espiritual de Laodiceia, há que está na situação espiritual de Esmirna, há quem está a passar por perseguição agora, por exemplo, pode representar a igreja de Esmirna. Deus escuta essas pessoas individualmente, embora a sua organização esteja completamente errada. Quando o irmão Rogério citou aqui, por exemplo, aqui a dizer abalar os céus, em que Deus vai abalar e coisas que não estão fixas vão ser abaladas e que estão fixas vão permanecer. Por exemplo, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 10, quando se fala da voz de Deus, aqui capítulo 10, versículos 1, 2, 3 e 4, diz assim: viu outro anjo, desculpa? Apocalipse capítulo 10, não é? Sim, Apocalipse capítulo 10, sim. Ok. Versículos 1, 2, 3 e 4, diz assim: viu outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava o arco-íris, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. Está a descrever a Cristo. Isso. Depois descreve, versículo 2, e tinha na mão um livrinho aberto, pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Agora veja qual é a voz de Cristo aqui nesse texto. Como é que é a voz de Cristo? Como é que é a voz desse leão? Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Quando João ouviu a voz de Cristo a falar, ele ouviu como fosse trovão. Depois diz assim, versículo 4. E quando os 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. João recebeu uma ordem para não escrever aquilo que Cristo próprio falou, que é a voz como fosse trovão. Agora, Apocalipse capítulo 12 fala de um conflito entre mulher e dragão, em que dragão foi expulso do céu e, juntamente com o dragão, terça parte das estrelas foram expulsas do céu. Estrelas na Bíblia significa filhos de Deus, de acordo com o livro de Jó, capítulo 1 e capítulo 2. E as estrelas, irmão White também comenta, no Espírito de Profecia, que muitas das estrelas irão cair. Essas estrelas, quando a voz de Deus vier soar, quando o conflito iminente vier soar, muitas das estrelas, muitos de nós adventistas que não estamos firmados, vamos cair. Devemos ter pleno cuidado de que essas estrelas, aquilo que não está firme, pode cair. Ou seja, se nós não estivermos firmes, é certo que vamos cair. Ok. Só isso. Muito bem, muito bem. Irmão Oxénios, obrigado por essa achega. E está de acordo com aquilo que a lição nos diz aqui no segundo parágrafo, diz: portanto, o abalo implica a purificação e a renovação da criação, não a sua completa eliminação. O que está aqui será recriado e será onde os redimidos viverão. Ou seja, isto está um pouco de acordo com aquilo que o irmão Oxénios acabou de dizer. Vai haver então esse abanão, esse abalo,
e aqueles que efetivamente não estão seguros, firmes no Senhor, efetivamente cairão, serão, portanto, retirados aqui desta terra, não é? Lá está, mais uma vez, este abalo da terra só é para temor para aqueles que efetivamente não estão firmados no Senhor, não estão efetivamente ligados a Ele. Muito bem. É o que nos diz aqui no Salmos 46 e versículo 5. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Portanto, aqueles que estão firmes no Senhor não serão abalados, não é? Aqueles que estão efetivamente ligados ao Senhor. É motivo de temor para aqueles que não estão ligados e para que se liguem, para que se firmem no Senhor. No final da lição de quarta-feira faz aqui uma pergunta que nós devemos colocar a cada um. Quão bem se sente agora em termos de ser abalado? Como é que nós nos sentimos com esta questão do abalo? Se não se sente lá muito bem, que escolhas pode fazer para obter ajuda nesta área importante? Ou seja, é um pouco de acordo com aquilo que o irmão Oxénios acabou de nos trazer. Se efetivamente nós temos medo de ser abalados, é porque alguma coisa em nós nos diz que nós não estamos bem firmes no Senhor. E então aí temos que verificar o que é. Ainda estamos em tempo. Não quer dizer que se não estamos firmados no Senhor, que já é tarde demais. Não, absolutamente. Exatamente esta palavra do Senhor, estas lições, o estudo que fazemos, é precisamente para nos podermos firmar, se efetivamente sentimos que não estamos. Vejam o que diz Efésios 4,14, que aqui na lição nos indica para lermos. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda a roda de vento, de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E tem um pouco a ver também com aquilo que a irmã Amélia disse há pouco, daquelas igrejas que se dizem cristãs e tudo mais. Efetivamente existem alguns homens que acabam por enganar as pessoas com as suas doutrinas que não são inspiradas por Deus. Aquilo que nos diz é que nós não sejamos meninos inconstantes. O apóstolo Paulo continuamente nos chama a atenção para que nós aprofundemos os estudos. Não sejamos meninos que bebem só o leitinho espiritual, mas aprofundemos naquelas coisas mais difíceis. Às vezes são coisas que até podem ser desagradáveis porque de alguma forma mexem com a nossa forma de viver, podem abalar alguma parte da nossa vida e, portanto, pode não ser muito agradável. E por vezes não estamos muito dispostos a estudar e a aprofundar esses temas e esses assuntos. Então, o alerta que aqui nos é feito é isso. Não se contentem só com o leitinho. Procurem alimento sólido. Ainda que esse alimento sólido tenha que ser mastigado, vai implicar esforço e por vezes até pode ser que não seja muito de um sabor muito agradável, porque contraria aquilo que nós estávamos habituados. Mas a pergunta que é deixada aqui para cada um de nós é esta. Estamos nós com temor do abalo ou estamos lá pela fé de tal forma, não pela presunção, mas pela fé? Estamos de tal forma firmados no Senhor que não tememos esse abalo, sentimos-nos seguros no Senhor. Amém? Essa pergunta fica para cada um de nós, para mim também, efetivamente, como é que nós nos sentimos aqui com este abalo. Posso Oi, fazer irmão mais dois Rogério, nós comentários? não temos que ter medo, porque Deus diz-nos, vem até mim, pergunta-me, questiona-me. Ou Isso. seja, Deus dá-nos tudo para que É. nós possamos mudar, Deus dá-nos o poder, Deus dá-nos tudo. É só agarrarmos na mão dele e seguirmos o que ele quer, o que é o melhor. Exatamente. O Sim, texto, irmão Sénios. irmão, até ela tem, eu tinha cá esse texto, mas no livro vou ler. Diz assim, isso está no livro Meditações Matinais, Maranata, o Senhor Vem, não é? 1977. O capítulo é o tempo da sacudidura. Diz assim, a disputa é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. A verdadeira piedade será claramente distinguida da piedade aparente e fictícia. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas, não é? A palha como nuvens serão arrebatadas pelo vento, até mesmo de lugares onde só vemos montões de precioso trigo. Todos que têm cingido os ornamentos do santuário
mas não estão vestidos com a justiça de Cristo, aparecerão na vergonha da sua própria nudez. Aqui no comentário da lição de terça-feira, ela fala na questão da voz de Deus, onde ela diz assim: nuvens negras e densas subiam e se chocavam entre si. A atmosfera abriu-se e recuou. Podemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. Então, a voz de Deus, aqui na lição está a comentar que vinha daquele espaço aberto em Órion, não é? É engraçado mais uma vez aqui que, com a voz de Deus, as nuvens também abrem-se e movem-se, ou abrem caminho. Isso faz me lembrar aquilo que nós falamos da outra vez, que enquanto Cristo ascendia aos céus, em que ele avançava, não é? Havia aquele caminho que era aberto. Mas isso é fantástico de ver que com a voz de Deus tudo isso, todos os corpos celestes obedecem seu comando. Ok. Obrigado, irmão Oxénios, por esse texto do Espírito de Profecia, que traz realmente muita luz em relação aqui ao efeito deste abalo, não é? E que nos deve também a cada um de nós colocar realmente em meditação, não é? Muito bem. Mais algum comentário para a lição de quarta-feira? Muito bom. Passemos então a quinta-feira. Quinta-feira, enfim, vai fechar a semana com chave de ouro, não é? Com a gratidão. Não nos esqueçamos que nós estamos numa celebração, não é? O povo de Deus congrega-se no Monte Sião e vem o julgamento, vem o abalo da terra, não é? Vêm todas estas intervenções divinas para que efetivamente o Senhor intervenha, não é? Em nosso favor. E há aqui um motivo de grande gratidão para nós. Um motivo de grande gratidão para nós por todas estas coisas maravilhosas que Deus está realizando em nosso favor. Vamos ver aqui em Hebreus, não é? Como é que nós podemos oferecer então a Deus esta adoração aceitável? Como é que nós vamos demonstrar a nossa gratidão perante todas estas maravilhas que o Senhor está realizando em nosso favor, não é? Isto porque verdadeiramente nós cremos que estas maravilhas são feitas em nosso favor, não é? Então há que despertar um sentimento de gratidão. Hebreus 12, 28. Irmão Rogério, tem alguém a tentar entrar no grupo que não está conseguindo? Não sei. Como eu não tenho acesso, tem alguém que lhe Irmão, venha não recebi aqui nenhum pedido, mas deixe-me ver aqui já agora. colocando como também co-anfitrião, eu posso ficar aqui a ver se tiver alguém a tentar entrar, eu posso Eu aceitar. tenho estado atento, não vi ninguém, mas eu vou colocá-lo também, ok? Já está, irmão. Ok, obrigado. Portanto, chegar alguém, mas olha que eu tenho estado atento aqui, não, só se foi alguma coisa que eu não reparei. Mas pronto, o irmão veja se Tá entretanto bom. chegar alguém. Muito bom. Então, 28, né? É, Eu tenho recebido um reino que não pode ser abalado. Retenham a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. muito bem. Este é o verso áureo, é o ponto alto da nossa lição. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Meus queridos irmãos, é isto que nós necessitamos. De paz, de segurança. Uma das coisas que nos causa aqui tanta insegurança, tanta incerteza, tristeza, ansiedade, é realmente a insegurança deste mundo, não é? Olha, agora é o Oxénios que está a entrar, eu vou-lhe dar a entrada. Só estava a fazer o teste, desculpa. Ok, não tem problema. Portanto, é realmente este motivo realmente de gratidão, não é? Por um reino que não pode ser abalado. Não pode ser, porque está afirmado no poderoso Criador dos céus e da terra. Depois, voltamos àquilo que dissemos no início. Retenhamos a graça. É preciso reter este favor. Ou seja, o favor, estas maravilhas que Deus faz, têm que estar constantemente gravadas na nossa mente para desenvolvermos este espírito de gratidão a Deus, de devoção, um espírito de devoção, de entrega, de submissão, de dependência, não é? E é através desta graça, deste reconhecimento de quem Deus é e daquilo que Deus faz, que nos vai levar então, eu diria que até de uma forma espontânea. Olha, é o Tomé que está a tentar entrar. Muito bem, já lhe demos aqui a entrada.
É então este reino que não pode ser abalado, que nos vai levar então a servir a Deus, não é? De forma agradável, com reverência e piedade. Eu estava-me a vir aqui um pensamento relativamente à forma como nós vamos adorar a Deus. Eu queria colocar aí à consideração dos irmãos, mas quando nós temos este espírito de gratidão, de confiança, de dependência, esta adoração é quase que algo como espontâneo. Nós vamos estar a fazer coisas que agradam a Deus, que louvam a Deus, coisas que glorificam a Deus, sem termos que estar a pensar e a planear. São coisas que saem de forma quase espontânea, não é? Nós fazemos bem aos outros, nós falamos de Deus, nós damos testemunho de Deus, daquilo que Deus tem preparado, quase de forma espontânea. Não é um sacrifício, não é um esforço, não é? E, portanto, é esta forma, esta resposta que nós devemos preparar para dar a Deus perante a recepção. Qual é o motivo? O motivo é que nós recebemos esse reino que é a nossa gratidão a Deus. Muito bem. Alguém quer falar, irmã Marina? Irmão, Rogério, o motivo é o coração que Deus nos deu, que nos prometeu dar. Isso. Essa é a razão. Muito bem, muito bem. Olha, não tinha pensado nisso, mas sim, esse coração que Deus nos dá, então, é um coração de gratidão, de adoração, de louvor, não é? Onde as coisas saem de forma espontânea, não é? De forma genuína. Eu gosto muito desta palavra, genuína. Não é nada forçado, não é fingido. O apóstolo Paulo fala sobre isso, o amor seja não fingido. Porque às vezes nós temos aquela ideia, eu tenho a obrigação de amar a Deus, de adorar a Deus, mas eu não sinto esse amor. Parece uma coisa estranha, não é? Mas parece que às vezes nós queríamos amar, há pessoas que querem amar mais a Deus e adorar a Deus e não sentem esse amor e depois tentam fingi-lo. Não será, cada um terá que fazer a sua caminhada, mas parece-me que não será esse o caminho. O caminho será realmente confessar a Deus. Confessar de que efetivamente nós devíamos, eu devia de ser grato, Senhor, eu tenho todos os motivos para ser grato. As promessas, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, o amor que o Senhor nos tem, mas sinceramente, meu Pai, eu não adoro o Senhor, não amo o Senhor acima de todas as coisas. Confessar isto para Ele. Deus espera esta sinceridade, esta abertura. E depois então pedir-lhe, Senhor, eu sei que te devia amar acima de todas as coisas. Infelizmente, não é assim. Mas tu és a fonte do amor. O Senhor pode colocar dentro de mim esse coração, realmente é um coração de amor e de adoração, um coração que está feliz e alegre com este Deus maravilhoso, cuidando de nós, dando-nos este reino inabalável. Meus queridos irmãos, creiamos nisto. É tão certo como estarmos aqui nesta tarde de sábado, estudando da lição da escola sabatina. É tão certo que esse reino vem, que esse reino virá, que ele se permanecerá eternamente, que haverá milhões e milhões de pessoas, de seres, louvando e adorando a Deus eternamente. É tão certo como nós estarmos aqui estudando a lição da escola sabatina nesta tarde de sábado. Não há nada nesta terra que valha a pena colocarmos em risco esse reino inabalável que nos está prometido. Creiamos, e se não cremos, confessemos a Deus que não cremos, mas cremos, nós desejamos crer. Esse é o nosso desejo. Confessemos, não finjamos. O fingir vai impedir que Deus nos ajude. O fingir vai impedir que nós cheguemos a esse caminho que Deus tem para nós, não é? Portanto, sejamos sinceros, verdadeiros, genuínos. Não tenham medo de confessar, mesmo isto que parece ser uma coisa muito grave, e é não adorarmos a Deus acima de todas as coisas. Mas confessemos se assim for. Confessemos a Deus, porque Ele tem solução para isso. Muito bem, vamos lá, já como falámos aqui um bocadinho sobre isto. Hebreus 13, versículos 15 e 16. Quem é que quer ler? Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Muito bem.
Então aqui fala de duas formas diferentes de adorar a Deus. Quais são? Vamos lá. Primeira. Uma é beneficência. Não, essa já é a segunda. A primeira, antes disso. Ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, não é? O louvor. Do seu nome. É, não é? Portanto, louvamos o seu nome, adoramos a Deus com o nosso louvor. Mas depois faz-nos uma advertência, mas não se esqueçam, não é? Como a irmã Carla agora disse muito bem, da beneficência e da comunicação. Esta comunicação não é propriamente a comunicação verbal, mas é a distribuição. Comunicar com os outros é distribuir as bênçãos que Deus nos dá. Comunicar com os outros é criar estas pontes, estas ligações, distribuindo, partilhando. No fundo a comunicação é uma partilha, partilhar as bênçãos que Deus nos tem concedido, não é? E desta forma estamos a louvar e adorar a Deus, como nós dizíamos há pouco, não é? Levando a que os outros glorifiquem a Deus por aquilo que eles veem em nós. E é de tal maneira, algo de tal maneira sobrenatural e forte, que as pessoas vão reconhecer. Isto é algo mais do que não, isto não vem só do homem, não é só da bondade. Isto é algo sobrenatural, é algo que vem de Deus. Portanto, as pessoas têm que ver algo sobrenatural em nós para glorificarem a Deus, não é? A nossa bondade humana não vai ser suficiente para levar as pessoas a darem glória a Deus. Será necessário que elas vejam realmente algo sobrenatural em nós, não é? Portanto, temos que ser agradecidos desta forma, louvando e adorando a Deus. Muito bem. E então diz-nos aqui que destas coisas Deus se agrada. Quem é que não tem aqui o prazer e o gosto de que Deus se agrade com as suas palavras, com as suas ações? Mas não o podemos fazer na nossa própria força, por muito que nos sacrifiquemos. É preciso a tal graça que vem de Deus, é o poder de Deus sobrenatural, para que Deus tenha esse prazer em nós. Ou seja, é Deus que nos dá aquilo que nós devemos dar a Ele para que Ele se agrade, não é? Não somos nós que temos que o produzir. Isto dá-nos uma esperança, dá-nos uma confiança, uma segurança. Afinal, não é a minha capacidade, não são as minhas virtudes que vão agradar a Deus, é a própria graça de Deus que eu recebo e que lhe restituo, que efetivamente vai agradar. Muito bem. Vamos ver agora aqui o que é que a lição nos diz mais. No Antigo Testamento, como é que as pessoas faziam para mostrar gratidão a Deus e para louvar a Deus? Digam lá. Havia sacrifícios pelos pecados, mas havia também outros tipos de sacrifícios. Quem é que sabe? Quem é que me consegue dizer? Não havia também ofertas de gratidão a Deus? Um animal também podia ser oferecido. A pessoa não tinha pecado, mas estava grata a Deus pelas bênçãos que lhes tinham dado. Podia ser também ofertas de cereais. Sim? É tão boa. Sim, não é? Esta eu digo sempre. Sim. Ok. Muito bem. Digam lá, irmãos, outras formas de mostrar gratidão a Deus. As ofertas dos cereais, as primícias dos cereais. O povo, nas colheitas, a primeira parte da colheita, o que é que eles faziam com ela? Os primeiros frutos eram apresentados a Deus em gratidão, porque reconheciam que aquela colheita, aquelas bênçãos, aqueles frutos, eram efetivamente Deus que lhes tinha concedido, não é? Posso fazer um comentário? Sim, irmão Xénios. O louvor a Deus é o fruto do novo nascimento em Cristo. Nós não podemos louvar a Deus se nós não nascermos de novo. Assim como uma semente, ela brota depois de algum tempo está na terra, ela recebe água, recebe o sol, então ela brota. Assim, todos aqueles que nascem no reino de Deus, eles nascem, não é, de novo, de acordo com João capítulo 1, versículo 18, se não me engano, onde diz que a todos aqueles que aceitaram Deus poder para serem feitos filhos de Deus.
nós louvaremos a Deus, ou nós deveríamos louvar a Deus pelo facto de nascermos de novo. Gálatas capítulo 5, versos 22, fala-nos dos frutos do Espírito Santo, que não é nada mais, nada menos daquilo que está no interior do homem. E Paulo aqui faz essa descrição, onde ele diz assim, mas o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós deveríamos ser gratos a Deus, pelo facto deles nos fazer tornar-nos, pelo facto deles nos dar poder de sermos seus filhos. 2, pelo facto de acordarmos toda manhã com vida. Nós devemos ser tremendamente gratos, porque o facto de acordarmos toda manhã mostra o cuidado de Deus que Ele tem para nós. Eu lembro de um texto que a White fala, por exemplo, quando ela cita irmão Guilherme Miller, quando ele morreu, diz que os anjos vigiam com incessante cuidado o pó deste servo de Deus que foi sepultado. E com a mesma forma, Deus também vigia todos aqueles que irão herdar a vida eterna. Por exemplo, o livro de Salmos diz que os anjos do Senhor acampam, não só lembrar-me o capítulo, se irmãos lembrarem agora, por favor, citem. Que os anjos do Senhor acampam, não é? Acho que é Salmo 34, não é? Isso. Salmo 34. Acampam em redor daqueles dos filhos de Deus e os livra. Irmão White, ela diz que o Espírito Santo infunde clara compreensão no coração de cada verdadeiro praticante da palavra. Quanto mais crucificamos as práticas egoístas ao comunicarmos aos outros as nossas bênçãos, não é? E ao exercer as faculdades que Deus nos concedeu, mais se fortalecerão e aumentarão as graças celestiais em nós. Cresceremos em espiritualidade, em paciência, em fortaleza, em mansidão, em benignidade. Por outras palavras, é exatamente o texto que Gálatas está a citar. Nós iremos crescer quando nós comunicamos aos outros, quando nós falamos aos outros das bênçãos que nós recebemos. Bom, alguém agora pode estar a dizer, mas eu não recebo fortunas, eu não estou de ser rico, Deus não está me abençoando. Mentira. Deus está abençoando sim. O facto de estarmos vivos Isso é um motivo de bênção. Mas ainda, eu lembro, por exemplo, há um irmão angolano que falava sobre espíritos satânicos, que é o irmão Gabriel, uma vez assistindo o testemunho dele, em que ele falava vivos, mortos e vivos, não é? Pessoas que estão vivas, mas estão mortas. E aqueles que estão vivos, mas realmente estão vivos. Que aqueles que acreditam em Deus realmente estão vivos. O facto de nós, mesmo se nós descemos a sepultura, nós estamos vivos em Cristo Jesus, porque o sono para o cristão é como se fosse, a morte para o cristão é como se fosse um sono. Isto é o motivo para nós darmos graças a Deus e para nós darmos louvor a Deus. Devemos cantar louvor. Todo momento ter um louvor na mente. Estar em conexão com a mente divina através do louvor, conversar com Ele cada dia, a cada momento. Muito bem, irmão. O irmão tocou aí num ponto fulcral, não é? Essa questão de nós sermos gratos pelas coisas mais simples. Não é preciso grandes milagres daqueles que às vezes nós pensamos e que vemos na Bíblia para estarmos gratos a Deus. Mas efetivamente o facto de termos saúde, termos um teto, termos um lar, termos uma família, enfim, uns por umas coisas, outros por outras, nem todos poderão ter todas estas coisas ao mesmo tempo. Mas se tivermos só uma destas, como o irmão Oxélios disse, se tivermos a vida, não é? Pensem em todos aqueles que já morreram, pessoas às vezes novas, em jovens, acidentes, doenças, tantas coisas. Pela graça de Deus nós aqui estamos, não é? Eu já posso contar já 53 anos, não é? E são 53 anos de gratidão a Deus, não é? Muitos outros não se podem contar, não conseguiram chegar a esta idade, não é? Haverá aqui irmãos que podem ser ainda mais gratos do que eu, não é? Já chegaram mais longe, graças a Deus por isso. Portanto, são coisas às vezes que parecem simples, mas são da maior importância. Aliás, todas as bênçãos que este mundo pode oferecer, se nós não tivermos efetivamente saúde, se não tivermos vida, é evidente,
Mas se não tivermos saúde, um lar, alguém para com quem partilhar, comunicar, se não tivermos a bondade e a generosidade do nosso coração, também as bênçãos deste mundo, as riquezas deste mundo também não vão servir de nada. Só para estar a amontoar, se nós não os podemos usar, se não podemos partilhar, se não podemos comunicar, de nada vão servir, não é? É efetivamente este espírito de comunicação, de partilha, que o Senhor deseja que esteja dentro de nós, não é? Irmão, É irmão uma forma de Rogério, adorar a Deus. Sim, sim, irmão Csénio. desculpa, irmão falou de algo agora, das bênçãos que nós devemos, não é, partilhar com os outros. Isso me fez lembrar o seguinte, por exemplo, que nós sabemos o que está a acontecer, por exemplo, na Ucrânia, e eu comentando com alguns amigos, eu disse o seguinte, quantas dessas pessoas que não tinham seu dinheiro no banco, sua reserva Sim. financeira, que longos anos, anos e anos de imenso trabalho, imenso esforço foi acumulando algo para desfrutar, entre aspas, na velhice e que, ó, Desapareceu. noite para dia, desapareceu. Quantas dessas pessoas que deixaram de ajudar o próximo, que deixaram de dar uma ajuda ao vizinho que estava com dificuldade financeira e que de noite para dia perderam tudo. E o nosso coração, de facto, deveria estar nas bênçãos divinas e não nas bênçãos materiais, porque de noite para dia nós sabemos que vai acontecer também conosco, que o mundo vai ser apanhado de surpresa e tudo que nós temos e tudo que nós trabalhamos vamos perder de noite para dia. É bom fixarmos a mente em Cristo. Ok. Uhum. Irmão Csénio, obrigado por isso. É Ah, realmente... bom. Sim? Irmão Tomé, quer falar? Sim, só queria acrescentar a palavra. Boa noite, boa tarde a todos. Boa tarde. Embora que eu cheguei um bocadinho atrasado, porque a internet não estava a abrir. Então, eu só queria acrescentar sobre essa história de bênção. De acordo com o irmão Oceano, como ele disse, que há muitas coisas que Deus abençoa o povo de Deus. De acordo com Isaías 58, 13, 14, que nós todos sabemos a história, parece dizer que é a melhor bênção que Deus quer para todo ser humano sobre a face da terra. Porque quando Isaías 56, 7 diz que sábado não é só para adventista, para todos. E então, eu vejo uma bênção, quer dizer, bênção acima de todas as bênçãos que nós recebemos, é quando uma pessoa aceita Jesus e também reconhece sábado como um dia de descanso do Senhor. Mais ou menos o que tem para dizer. Ok, obrigado, irmão Tomé, também. Não sei se temos aqui mais algum comentário também para esta lição de quinta-feira e da semana. Alguém mais que tenha um comentário para acrescentar? Essa bênção que tu mencionou de sábado, devíamos pensar o seguinte, será que sábado é mesmo bênção para nós? Será que o nosso comportamento consegue demonstrar aos outros nossos vizinhos que o sábado de facto é uma bênção? Porque como é que alguém vai saber que no vizinho ao lado tem uma festa? Da forma como ela se comporta, não é? O festejo, as músicas, por exemplo, da forma como ela se comporta. O sábado para os adventistas, de acordo com o que o Timé estava a dizer, devia ser uma festa, mas não festa daquela forma como do mundo, mas uma festa de forma que o mundo, quando olhasse para ela, não, quando olhasse para este povo, o Senhor, de facto, em vez de povo, de facto, gostaria de fazer parte, não é, desta bênção. Deveria ser, de facto, assim, uma bênção. Nós devemos demonstrar em nossas ações, no nosso dia a dia, que este dia, de facto, se torna-se uma bênção para o mundo. Isso. É isso, irmão Oxénios, ou seja, o nosso próprio rosto, não é? As nossas palavras deviam dar testemunho dessa alegria, dessa celebração que deve acontecer a cada sábado. Não é? Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiramente felizes e possamos transmitir aos outros essa alegria e essa felicidade que é perfeitamente justificada para todos aqueles que efetivamente têm esta bênção de conhecer a lei do Senhor e de adorar o Senhor no seu santo dia de sábado. É isso. Amém. Amém. Muito bem. Irmã Fernanda,
A irmã está escalada para sábado. Vamos contar... Não, irmão Rogério, eu liguei-lhe no domingo passado precisamente para lhe falar sobre isso, mas o irmão não estava disponível. É que a Miriam me ligou no sábado à noite, quando veio para casa, depois da reunião de jovens, pediu-me para perguntou-me se era eu que ia passar a lição 12, e eu disse-lhe que sim. E ela pediu para eu ceder, portanto, esta minha vez, que era para o programa ser feito todo no sábado de manhã pelos jovens, porque é quando começa a semana de oração dos jovens. Ok. E eu disse-lhe a ela, eu tenho que falar com o irmão Rogério, pela minha parte está tudo bem, mas eu tenho que falar com ele. Eu vou falar com ele, não te preocupes que eu também vou falar com ele. Okay. Eu liguei para o irmão, mas o irmão não estava disponível, não sei se ela já, pelos vistos, não lhe disse nada. Não me disse, não sabia, mas pronto, tudo bem, pode confirmar com ela, não há problema nenhum. Pois, a Sabatina tem parece que começa a semana de oração de jovens, a soja, não é como eles chamam, e então querem fazer o programa de sábado todo feito por jovens. Eu até lhe disse mais, vê lá, tem cuidado, escolhe jovens que sejam realmente dedicados e que se consagrem a estudar para realmente compreenderem a lição e poderem passar. E ela disse, está bem, vó, está bem, mas é triste que não vemos aqui nenhum jovem aqui nesta reunião, isso é que é triste. É isso, é pena, podiam estar aqui já a fazer a preparação. Bem, esperemos que eles preparem bem isso. Vou-lhe deixar essa missão para a irmã durante a semana, se calhar tentar saber com a Miriam. Parece que é um jovem cada dia, é um para cada dia. Ok, pronto. Então, que eles se preparem bem preparados, nós lá estaremos também para os ajudar, não é? Vamos ver, esperamos que as coisas corram bem. A Escola Sabatina tem todo o gosto em que os jovens se envolvam e que participem e que possam também enriquecer a Escola Sabatina. Acho que será uma bênção para todos, mas é preciso, pronto, que realmente esteja bem preparado, não é? É preciso que eu disse-lhe isso para terem cuidado. Agora agarro uma palavra do irmão Rogério só. Peço esse favor ao irmão Rogério. Quando tiver isto na sua mente e no seu coração, é terminar, para mim, só dizer assim, você é nosso irmão da igreja que está cá com indicações, estou cá desde o princípio, que muitos de vocês ainda cá não estavam. Sim. Estava cá. E eu respeito tudo de Deus. Respeito tudo isso que ele está a ser meu testemunha agora. Para mim só, vocês não sabem o que é que eu sou testemunha. Quem sabe? Muito bem. Há uma coisa que eu queria dizer, mas demora um bocado, mas tinha que ser com vocês só, não é? Que aqui há pessoas estranhas, que eu não os tenho cá agora, não conheço aqui dentro da igreja. Porque agora já tinha aqui um intervalo quase de um ano e tal, por causa desta coisa, desta epidemia, já temos coisas muito estranhas dentro da nossa igreja. Bom, mas estamos mais perto de Deus. Podemos falar nisso depois mais tarde, agora não é o momento para isso. Então, vamos ver, então ficamos assim. Chama-me um dia com uma dúzia ou duas de irmãos para a igreja. E é só para esse assunto sermos honestos e corretos com aquilo que é para com Deus ou aquilo que deixamos de ser. Muito bem. Falam sinceramente com a justiça de Deus. Correto. Irmão, só nada. Considera muito, eu mas sempre... olha que também não admito daqueles que se dizem sinceros que sejam legitimamente desonestos. Pois, legitimamente... Por livre vontade ou por não livre vontade, por querem se desviar só e querem ser bonzinhos. Mas aqueles que são honestos... Já parou, já passou. Já passou. Sinceros, tá bom? Pronto, já passou, como diz ali o irmão Tomé. Irmão Júlio, um grande abraço para si, estamos a terminar. A irmã Fernanda, então, confirme lá com os jovens que, efetivamente, a Escola Sabatina vai colaborar com eles. Eles que se precisarem de alguma ajuda durante a semana que nos digam, a si, a mim, e, portanto, e que esperamos ter até uma belíssima Escola Sabatina com os jovens no próximo sábado, ok? Está bem, e tenho a certeza que os irmãos vão ficar contentes comigo com sinceridade ou deslealdade, que eu confesso a verdade toda. Muito bem. O que é de Deus é de Deus. Sinceramente, muito bem. Ok,
Meus estimados irmãos, um grande sábado para todos, que o Senhor abençoe grandemente, que possamos ainda desfrutar as horas que temos e uma belíssima semana com o Senhor. Um santo sábado para todos. Vamos só terminar com uma oração que eu vou pedir a quem? Quem é que eu vou pedir? Quem é que está disponível para nos despedir em oração? Vamos lá. Se não há um voluntário, eu vou escolher um voluntário. Irmã Carla, está aí com um sorriso tão bonito, vai nos despedir em oração. Está bem? Inclinemos as cabeças em reverência, então. Querido Deus, obrigada por tudo quanto nos tens dado e mais uma vez obrigada por este belíssimo estudo, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor, que ainda nós podemos estudar, ainda que possamos estudar a Tua Palavra em paz e entre nós irmãos, Senhor. Ajuda-nos a crescer uns com os outros, Senhor. Ajuda-nos a fortalecermos uns aos outros, Senhor. E ajuda-nos para que a Tua Palavra nos transforme o caráter, querido Deus. Peço-te, mais uma vez te venho agradecer este privilégio, Senhor. Ajuda-nos a estarmos sempre presentes, Senhor, e ajuda os outros irmãos, Senhor, que ainda não estão aqui na nossa presença, para que se percebam quanto é importante que nós juntos estudemos a Tua Palavra, porque isto não só nos aproxima de ti, querido Deus, mas aproxima-nos também uns dos outros. Amém. Dá-nos uma semana na Tua presença, ajuda-nos para que usemos o estudo que estamos aqui a fazer e que foi gravado, para que possamos aprofundar ainda mais os Teus estudos, Senhor. Ajuda-nos, dá-nos a Tua presença através do Teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos crescer em Ti, Senhor. Ajuda-nos a perceber que apenas precisamos estender a mão porque a Tua está estendida para nos amparar, querido Deus. Ajuda-nos a buscar a Tua face, Senhor. Eu peço tudo, meu querido Deus, não que nós mereçamos, mas no nome santo e querido do Salvador Jesus. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus, meu Pai. Amém. Obrigado, irmã Carla. Um resto de sábado abençoado para todos e uma boa semana também. Obrigada, irmãos. Obrigado. Bom sábado. Sábado para todos. Obrigada, boa sorte. Obrigado. Irmão, depois manda-me o link. Ok, irmão. Vou gravar e mando-lhe para si. Ok. Tá. Obrigado. Obrigado.